E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando, e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês algumas curiosidades do mundo das finanças que muita gente vê por aí, mas nunca parou para raciocinar de como que elas surgiram, como por exemplo, por que os cofres têm formato de porco, né? O que suínos entendem de poupança, a história de touros e ursos no mercado, e um pouco também sobre as blue chips, as ações mais famosas e porquê desse nome, e uma curiosidade sobre o jogo Banco Imobiliário muito legal. Antes de passar as informações, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever e também ativar o sino das notificações. Dessa maneira você vai ficar sempre a par de qualquer novidade que eu vier publicar aqui no YouTube. Começando pela nossa primeira curiosidade, né? O cofre com formato de porco. Por que será que isso surgiu? Será que os porcos têm alguma habilidade especial em poupar dinheiro? Não, gente, não tem nada a ver. Na verdade, foi muito por fruto de um erro que aconteceu na Inglaterra do século XVIII. Então, naquela época, as pessoas usavam muitos jarros feitos de um material chamado pig, PYGG. Era um material feito para fazer cerâmica na época. E uma pessoa foi até um artesão e pediu para ele fazer um vaso pig, onde ele pudesse guardar moedas, que ele queria presentear o filho dele com esse vaso. Só que no horário que ele foi, era o horário do almoço, o artesão não estava, só estava o seu aprendiz. E quando o aprendiz ouviu vaso pig, ele não pensou no material, ele pensou no porco, porque pig, P-I-G, em inglês é porco. Então aquele jovem aprendiz fez um vaso no formato de porco com um buraco para serem guardadas as moedas. Quando o cliente voltou à tarde com seu filho pequeno, ele nem pôde reclamar, porque o filho dele se apaixonou na mesma hora pelo seu cofre em formato de porco. A criança gostou tanto que essa pessoa acabou encomendando outros para presentear outras crianças que ele conhecia. E dessa maneira, através desse erro, na Inglaterra começou a se poupar dinheiro em cofres com formato de porco e depois esse costume foi espalhado pelo mundo todo. E não é só na hora de poupar dinheiro que a gente tem esses animais no reino das finanças, né? Também é muito comum ouvir para aquele pessoal que investe em bolsa de valores que os touros estão tomando conta do mercado ou que os ursos estão dominando o mercado. E essas analogias vêm por conta de algo que aconteceu nos Estados Unidos, na fase da expansão para o oeste. Foi descoberto ouro na Califórnia, isso no século XIX, e muita gente começou a ir para os Estados Unidos atrás da riqueza fácil. E dentre essas pessoas que foram, haviam muitos imigrantes espanhóis, que aproveitaram para organizar touradas aos fins de semana, a fim de entreter as pessoas. Só que só aquela diversão da tourada não estava deixando o pessoal muito animado, então eles pensaram em fazer o seguinte, né? Por que não misturar os touros das touradas espanholas com ursos que tinham na região oeste dos Estados Unidos? Dessa maneira começou uma luta sangrenta entre touros e ursos, onde as pessoas apostavam para ver qual animal ia ganhar. E às vezes a luta demorava bastante tempo, mas muitas vezes acabava repentinamente com um ataque do touro de baixo para cima, dando uma chifrada, e foi usado depois como analogia para um mercado que está subindo, né? Está embaixo e vai para cima, ou um ataque do urso dando uma patada no touro, e a patada viria de cima para baixo, o que também acabou sendo usado pelo mercado para definir tendências de queda. Dessa maneira, com essas apostas feitas nessas lutas sangrentas, que surgiu essa analogia que mais tarde foi levada para a bolsa de valores. E todo tipo de aposta, alguma coisa assim, as pessoas sempre linkam com bolsa de valores, né? Essa não foi a única. A gente hoje, por exemplo, ouve falar, né? Você tem que comprar ações de empresas blue chips, ou seja, literalmente, né, traduzindo, fichas azuis. E o porquê disso? Também vem dos cassinos, mais especificamente da mesa de pôquer. A tradição falava que a ficha azul era aquela que tinha maior valor. Então hoje, quando a gente pensa em blue chips, a gente está falando daquelas empresas mais reconhecidas. Não só as que têm maior valor, né? Muita gente dá classificações diferentes para as blue chips, mas a que mais impera hoje são aquelas ações mais líquidas, mais negociadas na bolsa. Então, da ficha de pôquer que valia mais, passamos para as empresas de maior valor de mercado ou que têm mais liquidez, são mais negociadas na bolsa. E uma última curiosidade interessante do mundo das finanças vem do jogo Banco Imobiliário. Um jogo que surgiu nos Estados Unidos, o nome original é Monopoly, né? Monopólio. E esse jogo ele foi criado logo após a Depressão de 29. Muita gente ficou desempregada, entre essas pessoas o engenheiro americano Charles Darrow, e ele começou a ter mais tempo com os filhos e começou a organizar uns jogos, né, onde as pessoas paravam em alguns pontos, alguns bairros, erguiam casas, hotéis e viu que aquele jogo tinha futuro. Procurou uma fábrica de brinquedos, não teve sucesso e começou a produzir o jogo por ele mesmo, até que o negócio pegou, a fábrica voltou atrás e produziu em escala mundial. Disso aí até algumas pessoas devem saber. Agora aposto que o que você não sabe é que o reconhecimento do sistema capitalista dentro desse jogo Banco Imobiliário foi tão grande
que a extinta União Soviética, quando resolveu se abrir para o capitalismo, quando eles fizeram lá a perestroika, né, que foi a reestruturação para virar um país aberto, o dirigente Mikhail Gorbachev, ele não chamou um capitalista para dar uma palestra, ele não chamou investidores ou grandes empresários para explicar para o Partido Comunista o que era o capitalismo. Ele apenas comprou várias caixas de banco imobiliário e deu para o Partido Comunista jogar. E falou assim: todos os princípios do capitalismo estão nesse jogo, então joguem e vocês vão aprender como é que é a lógica. Então, se os russos usaram isso para ensinar o capitalismo para os socialistas, né, para o Partido Comunista, por que não colocar o seu filho também para jogar esse jogo? Com certeza ele vai aprender mais sobre o funcionamento do mercado. Então são essas as 4 curiosidades, gente, sobre o cofre em formato de porco, sobre touros e ursos no mercado, sobre as blue chips e o jogo Banco Imobiliário que foi usado pela União Soviética para aprender sobre o capitalismo. Espero que tenham gostado, que tenham colocado isso aí dentro do seu cabedal de conhecimentos e tenham expandido cada vez mais. Busquem mais exemplos como esse, porque eu acho muito interessante, eu gosto pelo menos, de aprender como que algumas coisas surgiram. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um like aqui, compartilhar com seus amigos, se inscrever no Você Mais Rico para ficar a par das novidades, me seguir nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.